E nisso, tá chegando o nosso vestiário, estão vendo aquele movimento. E quem chega no nosso vestiário? Porque ele soube que tinham 5, 6 brasileiros. O Ronaldinho Gaúcho, para cumprimentar. A diferença foi, ele entrou, cumprimentou todo mundo falava assim, o que ele tá vindo fazer aqui? Do que ele veio cumprimentar todo mundo aqui? Uhum. E aí depois em campo, era assim, você tinha que estar em campo e tentar concentrar, porque quando ele pegava na bola, você queria era ver ele jogar. E hoje o nosso Pode Me Contar tem um convidado para lá de especial, um cara que no futebol jogou com os grandes jogadores do futebol mundial. Então assim, pensa só você, imagina só, jogar contra Messi, Cristiano Ronaldo, Figo, Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Hoje nós faremos um papo com meu amigo Jorginho e nós vamos falar muito a respeito da resenha do futebol e contar um pouco das histórias do Jorginho. Jorginho, mais uma vez é um privilégio falar contigo, é um privilégio estar contigo aqui, poder contar um pouco da história tua, da tua trajetória de vida. É um prazer para mim estar aqui, não Pode Me Contar, e participar, poder contar um pouco da minha história, da vivência, e como eu disse, é um prazer estar aqui. Queria só dar luz aos nossos apoiadores, está conosco os nossos apoiadores sempre na primeira temporada. Você que ainda não assistiu a primeira temporada, tá lá no nosso canal do Pode Me Contar. Nós temos a OBJ como uma das nossas patrocinadoras, obj.com.br, Esseios.com.br. Nós temos um apoiador que está vindo com o nosso, nesse momento, nesse episódio, que é a PagPlan. Mais adiante nós vamos falar um pouco do projeto da PagPlan, mas a PagPlan é um dos nossos apoiadores dessa segunda temporada do Pode Me Contar. Nós temos também a X-Level, que também é uma das nossas patrocinadoras, é a responsável pelo estúdio que nós estamos gravando aqui. Então, nós iremos dar início. Então, o juiz vai apitar, nós daremos início, Jorginho, às histórias do Pode Me Contar e as histórias do Jorginho. Mas antes eu falei que você já jogou com esses monstros do futebol mundial. Mas eu costumo dizer, Jorginho, que só no pico da montanha que a paisagem faz sentido. Falar de grandes jogadores que você jogou, nós precisamos falar lá do início. Como é que foi a sua trajetória no futebol? Me conta como é que foi o início, que imagino que não foi já começar a jogar com esses grandes jogadores. Como é que começa a tua história no futebol, Jorginho? Lá do início, da onde que você... Primeiro, você é de Goiás? Me conta um pouco dessa história aí, para que o nosso público possa saber quem é o Jorginho. Não o Jorginho que jogou com os monstros, mas o Jorginho que começou lá na vida profissional. Então, eu com 16 anos, lá com 14 para 15, 16, fiz testes aqui, sou goiano, sou daqui de Goiânia, e fiz testes aqui em Goiás, passei em alguns testes, mas não tive a oportunidade de continuar. Às vezes não conseguia por transporte, por isso, por aquilo. E acabei que estava praticamente desistindo já do futebol. Foi onde, através de um amigo, conseguiu levar o presidente do Goiatuba para assistir um jogo. E, resumidamente, nesse jogo ele viu e já me contratou para ir para o Goiatuba, para o Júnior. E daí para frente foi uma arrancada grande. Eu no Goiatuba, em 3 meses, já estava no profissional. Você está muito acelerado. Muito acelerado. Sempre as perguntas, Jorginho, tá relacionada assim. O jogador, ele é uma vida muito difícil, não é assim, eu vou lá e jogo. Antes de você, nos clubes que você fez teste, passava, mas tinha dificuldade do transporte, de ter que ir, de uma dificuldade. Em algum momento, assim, deu vontade de desistir, porque existe uma linha muito tênue entre, cara, será que eu vou virar mesmo? Me conta assim, lá com 16 anos, isso já passou em algum momento pela tua cabeça, assim, de parar, de desistir do futebol? Porque, apesar de passar nos testes, tinha dificuldade financeira de ter que ir, como é que me conta isso? Antes do Goiatuba. Sim, não, eu praticamente
tinha desistido. Eu já tinha desistido, já estava trabalhando e estudando. Foi quando eu continuava jogando com amigos e tudo. Foi quando um amigo me viu jogando e falou: não, você tem que estar jogando. Foi onde conseguiu essa oportunidade, mas eu praticamente já tinha desistido, né, de fazer testes e tal. Falei: não vou conseguir, então eu vou desistir. Mas também foi rápido essa oportunidade que apareceu. E já deixei também a outra parte de lado e fui seguir. Aí, Você morava em... Você falou que morava em... Não era Goiânia, era... Essa parte dos testes e tudo, eu morava em Santa Bárbara. Santa Bárbara. E aí quando nós viemos... Santa Bárbara é que distância de Goiânia, só para o nosso público? Logo depois de Trindade. Ali, ok, uns 40, 50 quilômetros. Isso, no máximo. E aí... Só que na época era muito mais complicado, né? As distâncias eram maiores. O transporte e tudo. E aí, quando nós voltamos para Goiânia, aí esses clubes eu já tinha passado. Então não dava para mim fazer o teste. Ficava aquela dúvida, espera um tempo, volta depois. Foi quando apareceu essa oportunidade para o Goiatuba. Você comentou que alguém de TV viu você jogando e te falou: não, tem uma vaga aqui no time do Goiatuba, vem jogar aqui no Goiatuba. Como é que foi? Chegar no Goiatuba, ok, mas como foi esse processo de ser selecionado para ir jogar no Goiatuba? Não, eu estava jogando aqui já por um clube amador, né? Como a gente costuma falar aqui em Goiânia, pelada, né? E foi quando o dono desse time era dono ainda é até hoje, né? O Sebastião, dono do jornal. Falou: não, vou trazer um amigo meu para ver. Foi onde ele conseguiu esse acesso e levou, na época era o presidente do Goiatuba, e lá ele gostou do que viu, tava com, se não me engano, com outro auxiliar assim, que também do futebol, e 2 dias depois já estava em casa conversando com a minha família, com minha mãe e com meu pai, para me levar. E você nunca tinha saído de casa? Não, nunca tinha saído de casa. Você até comentou que até ir pro treino, a sua mãe ou seu pai te levavam. Era, tudo. Então, morar em Goiatuba, sozinho... Foram 3 semanas que eu consegui. Aí eu já queria vir embora. Lá em Goiatuba você pensou em desistir? Pensei, só que aí, no caso, minha mãe e meu pai falaram: não, é isso, você vai sentir essa falta, mas é isso que você quer, fica aí, não volta não. Imagino eu que eles com o coração partido, né? Sim. Mas foi a força que precisava para ficar. E aí tem uma coisa importante aí pro nosso público que está nos acompanhando. Eu sei que tem muitos jovens, eu sei que tem muitas pessoas que estão no início da carreira. O Jorginho aqui, desde nesses primeiros minutos, percebe, né, Jorginho, essa questão de perseverança, né? E é comum a gente querer desistir, porque as dificuldades são muito grandes. E assim, a importância do pai e da mãe, porque era mais fácil para ele, o coração, como você falou, né? O coração do pai e da mãe, por eles não, volta para casa, mas ele sabia do teu sonho, do seu propósito, e que trazer de volta para casa não seria uma solução. E aí tá, mas aí você tinha comentado, Jorginho, que o Goiatuba estava disputando a série B do Campeonato Brasileiro. Então você chega com 17 anos no Goiatuba, e aí você vai jogar pelo time. Era Júnior. Júnior, hoje sub-20, né? E então a gente fazia as preliminares dos jogos. Um exemplo, o Goiatuba ia jogar contra o Goiás pelo Campeonato Goiano, a gente fazia as preliminares. Numa dessas preliminares, o treinador do Goiatuba, assistindo, viu, né, eu destacando no jogo e falou: não, segunda-feira, né, sempre era sábado ou domingo, segunda-feira ele vem treinar conosco. E isso em 1 mês e meio. Aí eu passei a treinar com um profissional. E treinando muito bem, ele gostando. E o Goiatuba, nesse ano, estava, como eu falei, estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E não imaginava que iria participar disso. E acabei tendo oportunidade. Aí tive alguns jogos do Goiano, me levaram para o banco. E no Brasileiro tive a oportunidade de ir.
em alguns jogos. Uhum. E nesse período teve 3 jogos o Goiatuba tinha 3 jogos fora de casa. E me levou nesses jogos. Era Ponte Preta, Atlético Paranaense e Juventude. Uhum. Tudo na mesma viagem, na mesma sequência. Uhum. E durante essa viagem, lá em Campinas, a Ponte Preta, eu não tive oportunidade. Contra o Atlético Paranaense eu entrei. E lá mesmo, em Curitiba, já me convidaram para ir conhecer as instalações do clube. Mas eu sem entender nada. Uhum. E conheci Então, ali. vamos lá, chegou no vestiário, vamos detalhar um pouco dessa história. Só para vocês, pessoal, Jorginho, você começou jogando que posição? Atacante. Aí, nesse momento, você já estava na meia? Não, que era a sua... não, ainda não. Como era muito rápido, e aí eu jogava pelas beiradas, né, pelas pontas. E ali, com 16 para 17, é onde colocar, onde tem que dar uma oportunidade. Então, mas eu me sentia bem como meia, mas até então jogando de atacante. Aí, nisso, chegamos acabou o jogo, vim pro vestiário do Goiatuba. E isso lá no Paraná, lá em Curitiba. E me chamaram para ir conhecer. Aí eu fui conhecer meio que sem entender, né? Para mim tudo era novidade. Não imaginei nada. E aí fomos pro Rio Grande do Sul. Jogamos contra o Juventude, voltamos. Aí quando chegamos aqui em Goiatuba, eles já me comunicaram que eu ia ser transferido por empréstimo para o Atlético Paranaense. Caramba. Isso em 3 meses. 3 meses de Goiatuba. Quer dizer, eu cheguei acho que, se não me engano, foi em maio ou junho. E aí, em novembro, eu já me apresentei no Atlético Paranaense, como contratado para disputar uma Taça Londrina e com opção de compra em janeiro. E depois disso, a minha carreira seguiu no Atlético Paranaense. E o Jorginho, então é engraçado isso, que em 3 meses, se a gente for fazer uma retrospectiva, você tinha 3 meses desistido do futebol, em menos de 3 meses você estava jogando no Goiatuba Série C, e depois de 3 meses, quase com 3 meses, você já estava num dos clubes principais do país, que era o Atlético Paranaense. E conta um pouco daquela história que a gente estava falando. Tinha empresário? Não tinha? Como é que era esse negócio que chegou no Atlético Paranaense? Não tinha empresário. Era entre os clubes e, no meu caso, que acertava entre os clubes e praticamente só me comunicava. Né? E também, lógico, né? Porque eu queria e estava seguindo tudo certo, mas não tinha empresário. O mais importante naquele momento era se destacar no futebol, que era o que estava acontecendo. Exatamente, era o que estava acontecendo. E você chega no Atlético Paranaense, quais foram assim, os principais desafios naquela época que você enfrentou ali? Fora o frio, que a gente já sabe. A timidez. A timidez era muita, porque eu saí de Goiânia, nunca ter entrado num vestiário. Aí já fui morar em Goiatuba, já foi uma adaptação. Chego eu em Curitiba, e sem falar do clima e tudo, e outro vestiário, conhecer outras pessoas. Então esse eu acho que foi a minha maior dificuldade. Mas tirando isso aí, quando eu entrava em campo, não tinha esse problema. Mas em termos de vestiário, eu tive esse Você jogou pelo time de juniores, e depois de quanto tempo você ascende pro profissional, que você vai pro profissional? Foi só essa taça Londrina no Júnior. E no outro ano, quando vai começar, eu já estava no profissional. O treinador era o Hélio dos Anjos, e já treinando profissional, já ficando com o profissional. Não estava sendo utilizado ainda na equipe, mas já estava com um profissional, treinando e tudo. E nessa época, qual eram os jogadores do Atlético Paranaense? Eu sei que tem vai ter muita gente assistindo que conhece muito de futebol.
Inclusive, eu não conheço muito, mas sei dessa época. Quem eram os jogadores dessa época ali que estavam no auge ali no Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense estava jogando Série B, que comentou, né? Série B também na época. Isso, qual é o ano, Jorginho? 95, se não me engano, 95. E quem eram os principais jogadores nessa época? Nessa época, começando pelo presidente que tinha assumido, que é o atual, né, até hoje, que era o Petralha. O Petralha já era o presidente. Era o que tinha assumido na época. Foi onde teve a reformulação, tanto estrutural como profissional. E na época tinha o Oséias, o Paulo Rink, passaram outros também, mas os mais destaques, assim, o Oséias, o Paulo Rink, né? E aí depois, quando a gente subiu, foram chegando outros atletas de renome, aí tiveram vários, né? Perfeito. Mas nesse time da Série B, basicamente assim, os que seguiu desde ali e depois destacaram o Oséias, o Paulo Rink. Sim. E você você joga no primeiro jogo como titular ou joga pelo profissional, e aí acho que era o Campeonato Paranaense? Você joga o primeiro campeonato, foi Paranaense ou na Série B? Primeiro jogo teu no Atlético profissional? Paranaense, o Campeonato Paranaense. E aí até no meu primeiro jogo, estreando e tudo, eu acho que no primeiro tempo ainda caio e tenho uma lesão. Quebro a clavícula. E aí, então, mais um mês parado, aquela tensão de tá chegando e você ter que tá querendo espaço. Parece que ele comentou que 3 meses, você tinha, era um empréstimo curto. Era 6 meses, né? Era o Campeonato Paranaense, né? Para ver se continuava, se eles optavam pela compra. Aí eu tive essa lesão e vem essa preocupação. Se fala, já vou perder mais um mês e tal. E só que aí quando eu volto, né, da lesão, aí o Atlético Paranaense já faz a opção de compra em Goiatuba. Sem mesmo eu ter voltado a jogar ou tudo, mas pelo que eles já tinham visto, né? Então imagino eu que eles não queriam perder a oportunidade de chegar mais na frente, eu já estar a destaque e o Goiatuba poder, né, a crescer os olhos, escolher, né? Então eles já anteciparam e fizeram o negócio. Foi onde eu acho que na época já fiz um contrato também mais longo, né? Mas voltando sem empresário, nada. Mas só sua família falando diretamente com o Atlético Paranaense. E até você comentou que nesse período quando você quebra a clavícula, você volta para Goiânia, o pessoal pede para você ficar por um mês, você não acaba não ficando. Como é que é essa história? Porque como eu quebrei, né? E daí eles falaram, você vai ficar aqui, vai para casa porque você está com gesso. E aí você volta daqui 20 dias, mas volta com o gesso. Aí eu peguei e falei, não, tá ok. Cheguei aqui em Goiânia, calor tremendo, aquela coisa toda, já tá bom, tira o gesso pra mim. Em casa mesmo eu tiro o gesso e já me sinto bem com o braço movimentando, volto para me apresentar. Eu chego lá sem gesso, nossa, os médicos já falaram e tudo, não podia, aquela coisa toda. Mas também imagino que eles viram, né, que a idade, a vontade e tudo, e viu que eu estava recuperado, que estava cicatrizado mesmo, aí seguiu. Mas eu arrisquei. E por quanto tempo você ficou no Atlético? Ao total deu uns 6 anos. Sempre jogando na meia? Sempre. E aí jogou, aí o Atlético sobe da B para A, vocês são campeões da Série B, né? Campeão da Série B. E aí você joga na Série A. Mas aí, não sei se o pessoal, vocês estão vendo, tem uma camisa aqui, uma camisa amarelinha aqui, que eu queria que você contasse assim, quando que foi? Essa camisa foi o Jorginho que jogou, é uma das, se vocês perceberem aí nas tomadas de câmera, aí aqui ó, tem as camisas dos clubes que ele jogou, mas daqui a pouco a gente fala, mas na seleção. Com a idade que você foi convocado, e conta aquela história lá
você contou para mim, da sua esposa no dia da convocação da seleção brasileira. Como é que foi a reação dela? Então, a seleção foi assim, no Atlético Paranaense subimos para a Série A e durante o período da Série A tem a Copa do Brasil e alguns jogos. E, se não me engano, era o Leão, o treinador, o Emerson Leão. Uhum. E eu tive algumas oportunidades com ele, jogando bem e tudo. E nisso surge alguns boatos. Lá em Curitiba já tinha o Alex também, o Alex Cabeção. Que era do Curitiba e tinha sido convocado. Eu acho que ele já tinha sido convocado algumas vezes. Eu nunca tinha sido. E surge o boato de que eu poderia ser convocado, mas bem vago, né? Eu nem imaginava. E aí depois eu fiz um grande jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, nós fomos eliminados e esse jogo eu joguei, foi um dos destaques nos 2 jogos, né? E aí ia sair a convocação e eu não me lembro, alguém comentou comigo, Jorginho, fica de olho que vai ser a convocação e você pode estar. Eu falei, nem imaginei. Falei, não é comigo, né? E aí, nessa época, minha esposa, éramos noivos, ela estava comigo lá em Curitiba. E falou, vê que vai passar no Globo Esporte, né? Depois vai passar, confere lá. Aí eu tava passando, falei, deixa eu ver aqui, tem uma convocação e ela tava comigo. E aí apareceu, tá falando, Jorginho, Atlético Paranaense. Aí eu fiquei assim, aí ela falou, é você? Eu falei, sou eu, fui convocar. E era a convocação, era o torneio de Toulon. A gente ia ficar um tempo em preparação na Granja, eram 3 amistosos, a gente iria fazer e ia para o torneio de Toulon na França. E foi onde fui e fomos campeões. Uma coisa antes, você estava falando do Grêmio, que você destacou no jogo dos 2 jogos contra o Grêmio, e eu sei muito bem desse Grêmio de 95, 96. Era 96. Era aqueles caras lá, Arce, era aquele time lá. Era. Arce, Rivarola, aqueles caras lá. Nesse jogo, Carlos Goiano. nesse jogo que você destacou. Você até falou que pensa num dia que eu apanhei, como é que é? Foi, nossa, eu joguei de meia e os volantes do Grêmio. Era o Dinho. Isso. Não alisava. Luiz Carlos Goiano também. O Emerson já jogava lá? Ou o Emerson Não, da seleção já acho que já é um outro tempo, né? Era um outro. Seleção, cara. Isso aqui é diferente. A gente sabe que isso aqui é diferente. Como é que foi vestir essa camisa, Jorginho? Porque, cara, claro que principalmente nessa época, talvez hoje menos, mas talvez nessa época aqui, a camisa do Brasil, a amarelinha, ainda tinha muito apelo pelo público. Não que hoje não tenha, mas hoje tem menos. Cara, como é que é vestir uma camisa que todo jogador pensa em vestir? Como é que qual a sensação disso? É inexplicável, né? Eu não sabia como ia apresentar, eu não sabia o que eu ia fazer, com quem que eu ia falar. É uma sensação que, tipo assim, perdido. Mas que quando você tá lá, que você vê onde você tá, e no nosso caso, vestir a amarelinha, como a gente falava, é algo que olhava um assim pro outro e falava assim, nós que estamos aqui. Tem milhões e milhões, e no nosso caso era sub-20, a gente sabia a qualidade dos outros que estavam de fora, que até estavam jogando nos profissionais, e nós fomos os escolhidos. Então, tanto que nós ganhamos esse torneio, e depois fomos para o Sul-Americano, também fomos classificados para o Mundial, e só saía aqueles por detalhes, ou lesão, alguma coisa, porque quando ia para lá não queria sair, perder essa oportunidade. E quem tava ali nesse time de 96, isso já não é 96, talvez um pouco mais, né? É 97, né? 97. Quem eram os jogadores assim que
que você lembra, assim, que jogou nesse mesmo torneio de Toulon que vocês disputaram Nesse no torneio Brasil? de Toulon, o Alex. O Alex Cabeção, Alex, Palmeiras, Curitiba, Fenerbahçe, o Atirson, lateral do do Flamengo. Flamengo. O César, zagueiro, um que foi da Portuguesa, jogou na França. Falou Cris Pedrinho. também, Pedrinho, o Vasco. Rony. Rony, que era do Vila, também Fluminense. E Esse torneio você você jogou algumas partidas. Você era titular. Não. O torneio de Toulon, eu não era titular, mas entrei algumas partidas e fui titular, uma partida também. Eu acho que na fase de classificatória. E na final vocês jogaram contra a França. Ganharam da França. E quem é? França. Me fala aquele que você falou que jogou contra vocês lá. O Henry, né? Eu fui descobrir depois de algum tempo que ele tinha jogado. Tinha jogado. Henry. Trezeguet. O Trezeguet, Henry, Trezeguet. O Zidane já não tinha mais idade? Será que o Zidane já não? O Zidane acho que é um pouco mais... Você pode ser aquele caso também que era o mesmo que aconteceu conosco, né? Também o Ronaldo tinha idade para essa, mas ele já estava... já tava. Né? Então eu não sei se... sim, né? pode ser que o Zidane também estava nessa prateleira. Exatamente. E você joga pela seleção, torneio de Toulon, sul-americano, e quando como é que se dá a sua saída para fora do Brasil? Então, acho que esse episódio é legal. A primeira passagem minha fora do Brasil, eu tô bem no Atlético Paranaense, bem na seleção. A gente tinha acabado o Sul-Americano e a gente ia para o Mundial. E tem uma proposta para a China, o Atlético Paranaense, muito boa para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense estava na construção do estádio. E estava precisando, né, de dinheiro para construção. E nesse período não era muito bom para mim. Mas por quê? Porque tinha um Mundial. E o treinador já tinha falado, se for para lá é muito difícil, a visibilidade é outra, e tem outros aqui, né, jogando. A disputa era pesada. E se você for, realmente vai ser difícil. E aquela decisão, não vou e tal, acabei optando por ir para a China. Foi um empréstimo de 6 meses, mas eu fiquei fora do Mundial por conta disso. E é interessante. Goiânia, Curitiba, Goiânia, Goiatuba, Curitiba, China. Você morou em que cidade? Lembra? Eu não lembro. Cara, como é que é? Porque assim, você tem uma diferença. Goiânia, Goiatuba, mais ou menos. Goiatuba, Curitiba. Curitiba, China é outro negócio. Assim, que curiosidades a respeito da China? Não sei se você lembra assim, de coisa, comida, sei lá, cultura, alguma coisa assim. Lembro principalmente isso, a comida, a alimentação. Era muito difícil, muito. A gente, jogo fora, em casa, a gente já tinha mais ou menos colocado ali. Eu falo a gente porque nós estávamos em 3 estrangeiros. Mas não eram brasileiros. Não era 2 jugoslavos e eu de brasileiro. E a gente já tinha, eu que com a cozinheira ali, combinado o que ela fazer, arroz era mais ou menos, arroz com ovo ali e tal, então a gente dava bem. Quando era fora de casa, não tinha a cozinheira para fazer para vocês. Era a comida deles que a gente não conseguia comer realmente, porque era as iguarias deles mesmo, cigarra, besouro, tudo isso. E então a gente comia lanche, sanduíche. Aí levava e comia. Eles compravam, toda a cidade tinha, né? Eles levavam pra gente, ou macarronada, dependendo do restaurante. Mas nesses 6 meses você não deve ter aprendeu a falar alguma coisa de chinês? Não, muito. Só nem o básico, não. A gente tinha um intérprete, né? Ficava direto com a gente, todo treinamento, o intérprete do lado, até dentro de campo. E o treinador era de que país? O treinador era coreano. Até um episódio também que teve com ele que
nós fizemos um grande campeonato lá, um grande jogo, e ele falou que ia levar a gente para num restaurante deles, assim, de coreano, pra gente jantar. Falamos, vamos, tal. Levou toda a equipe e nós estrangeiros lá, né, na mesa, com os intérpretes, e era uma mesa assim, e tinha uma chapa no meio. E ele mandou servir a gente. Veio aquela carne, ele colocando, aí o intérprete já olhou assim pra gente e falou: o que foi? Aí ele: não, é que é carne de cachorro, né? Aí a gente: não, então tá bom, então, muito obrigado. E ele: não, é muito bom, experimenta e tudo e tal. Eu falou: não é, muito obrigado. Aí ele: entendo. Aí nisso tá chegando as sacolas de sanduíche pra gente. Levou a gente pra um restaurante, mas tá. E porque aí... porque não tinha, eles respeitavam bastante isso, não tinha essa de que, não, vamos ficar chateado, porque não, eles ofereciam para experimentar, mas não queria, Sim, né? sim. E é complicado, mas essa foi a pior parte lá, a alimentação. E aí você fica 6 meses na China e volta. E é importante, né? Assim, né? Hoje, imagino, tem um sentimento no teu coração, né, ô Jorginho, de gratidão e principalmente de poder. Se olhar, ontem tinha um jogo do Atlético Paranaense lá na Arena do Grêmio. A tua venda foi importante para o que o Atlético Paranaense já era e é ainda mais nos dias de hoje, né? Isso dá uma sensação boa, não dá? Assim, Sim, com certeza. Ver o estádio, como tá, a estrutura do Atlético Paranaense. Eu ajudei com um tijolinho ali. Exatamente, com certeza. Ah, legal. E aí você volta para Curitiba no final do empréstimo, e aí? Você ainda joga no Atlético Paranaense? Sim, ainda tem uma passagem pelo Atlético. Fico ali, eu fui emprestado ainda para 2 clubes, acho que Santo André e Pugama, e fico nessa transição. Até que chega um momento que eu falo: olha, eu tomo uma decisão de falar, eu quero ser emprestado para um clube que eu queira. Era porque tem os interesses do clube que, né, que é um jogador e tal. Eu tava ficando como essa moeda, porque tinha uma história muito boa e tal. A maioria dos clubes queriam. E aí cheguei a esse ponto que eu tenho que tomar essa decisão. É onde eu até venho para Goiânia, uma tomada de decisão meia cabeça quente. Eu decido vir, porque tinha aquela lei de 3 meses sem receber, ficaria. Então eu vim nessa intenção de pegar o passe e fiquei aqui um tempo, 1 mês, parado. E afastado daquela coisa. E o Atlético Paranaense faz uma parceria com o Goiânia para emprestar alguns jogadores e o Goiânia ceder também, ficar, se tivesse algum destaque, ceder para o Atlético Paranaense. E eu venho, e aí eles me ligam e falam: Jorge, você tá aí em Goiânia, o Goiânia é de sua cidade, tal, o que você acha? Aí a princípio eu falei: já falei, é só para onde eu quero e tal. Só que aí desliguei o telefone ali, aí conversar com a família, minha esposa: estamos aqui em Goiânia, o que você acha? São 3 meses só, o Goiânia tava disputando a Copa do Brasil também, mais uma vitrine, ia pegar o Corinthians. Eu falei: tô aqui em Goiânia também, né? Não vai ter problema nenhum. Eu falei: tá bom, vou emprestar do Atlético Paranaense, que tava pagando tudo e tal. E fico aqui esses 3 meses, jogo pelo Goiânia, o Campeonato Goiano, e esses 2 jogos da Copa do Brasil. Nisso, tem uns portugueses vendo aqui. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. E, beleza, acabou o empréstimo, eu continuei aqui, nem voltei para Curitiba. E esses portugueses me procuram aqui em Goiânia e falam para mim que tem propostas e que já certo é só acertar. Eu falei: olha, eu sou do Atlético Paranaense. Na hora que falo que eu sou do Atlético Paranaense, eles: é difícil negociar com o Atlético, mas nós vamos tentar mesmo assim. Aí eu falei: tá bom. Nisso, assumo um diretor no Atlético Paranaense e ele vê os jogadores que estão emprestados e viu o meu currículo ali e falou: aí esse jogador tá em Goiânia, tá parado assim. Ele me liga
e manda eu retornar. Eu falei, não, pro Atlético eu não quero retornar, porque eu vou servir novamente como moeda de troca e tal, já tá, meu histórico passou. Ele, não, vem aqui conversar comigo. Aí eu fui lá conversar com ele. E não lembro, assim, sinceramente, o nome dele e tal, foi muito rápido a nossa conversa. Mas nessa conversa, ele disse que vai me liberar para me jogar onde eu quiser. E resumindo, essa história é até em off, ela sempre foi. E ele conseguiu me liberar, me dar o passe. Até na hora de eu pegar meu passe lá, eu conheço o pessoal e pego meio sem acreditar. Saí dali, eu já liguei pros portugueses. Falei, ó, tô livre. Aí eles não acreditam. Eu falei, tô livre. Não sei o que aconteceu aqui, as coisas... Tô livre, tô com o passe na mão. Ele não liga pra ninguém, você tá certo em Portugal já. Chega aqui em Goiânia, a gente conversa. E cheguei aqui em Goiânia, daí tive essa conversa com os portugueses, onde até eles... tive proposta até de 3 clubes lá, onde decidi ir para o Vitória de Setúbal, é onde eu vou para Portugal. Eu com 21 anos. 21 com 21. Todos esses... E de novo, entre aspas, desacreditado, e aí surge uma oportunidade de ir pro exterior. Um contrato longo, 4 anos, a venda, na verdade, do meu passe foi para... Aí é onde a primeira vez entrou na minha vida os empresários. Que comprou o passe, no caso comprou, né, meu, e negociou lá com o Vitória de Setúbal, um contrato de 4 anos, né, que já era diferente do que normal aqui no Brasil, que na época era só de 1 ano e tal, aquela coisa bem... rende ou sai, e lá não, eram 4 anos, mas também sem saber nada do clube, nada da cidade, zero. Isso em que ano, Jorginho? Lembra? 2001. E aí, até mesmo aqui a gente, olhando no mapa, vamos ver se é perto de Lisboa, se é perto, porque é Setúbal, e olhava, parecia perto de Lisboa. A gente falava, deve ser perto, deve ser uns 200 quilômetros e tal. Portugal atravessa... Não, mas atravessa em... Sim. né? Sim. E aí a gente chega em Lisboa e vai... Eu já fui com a minha esposa e vamos de carro até Setúbal. Dava 35 minutos até Setúbal. Pertinho. A gente chega assim e fala, será que vamos parar para... almoçar, alguma coisa assim. Não, já estamos em Setúbal. Nossa, a gente olhando no mapa, pensando que era 2 horas, 3 horas, tava do lado. E aí o meu primeiro treinador lá em Portugal que me levou foi o Jorge Jesus. O famoso Jorge Jesus. O famoso, né? Só uma coisa antes, pessoal, nós vamos... Primeiro tempo da partida encerrada. Primeiro tempo encerrado. Eu quero... antes de nós voltarmos para o segundo tempo, Jorginho, que tem história, e agora nós vamos para a Europa, e lá tá os fera, lá tá, não que no Brasil não tinha, claro. Você já estava na seleção, já tinha muito fera, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco dessa nova trajetória sua da Europa, de como foi jogar com esses monstros aí, tem muita coisa boa, gente, pode acompanhar, mas antes, pessoal, eu só queria deixar claro para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode me contar. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Nós temos, na primeira temporada, nós temos 9 episódios, histórias fantásticas. O objetivo do nosso canal, do Pode Me Contar, tem sido atingido em cada episódio, contar a história de pessoas comuns, mas histórias extraordinárias. Então tem 9 episódios. Então se você ainda não viu, vá lá na primeira temporada, tem excelentes episódios. Nós estamos gravando a segunda temporada e terão, com certeza, belas histórias, mas é importantíssimo e fundamental que você se inscreva no canal. Porque se você se inscreve no canal, isso gera engajamento lá no algoritmo do YouTube para que esses episódios possam ir para o maior número de pessoas. Então se inscreva, dê like lá, acompanhe os outros episódios, os episódios que nós já gravamos,
Se você está gostando desse episódio, compartilha com seu amigo, uma pessoa que você conhece aí, fala, nós teremos ainda coisas bem interessantes, então não deixe de compartilhar. E outra coisa, eu quero dar luz também aos nossos apoiadores. Hoje eu estou gravando na X Level, um dos nossos parceiros aqui desde a primeira temporada, e em breve eu vou contar como é que foi o encontro com a X Level. Então é um patrocinador um apoiador que tem nos ajudado bastante. Hoje eu estou aqui gravando, então quero agradecer, e principalmente você que tem um desejo de fazer um canal, gravar podcast, se você tem desejo de gravar aulas, vídeos, tem uma equipe aqui da Natália e do Bruno disponível para que você possa gerar seus conteúdos de forma relevante. E outra coisa importante, nós temos um novo patrocinador, um novo apoiador do Pode Me Contar na segunda temporada, que é a PagPlan. PagPag Plan, PLAN, pagplan.com.br. E aí, Jorginho, geralmente a gente tem... Nesse momento, esses dias, por exemplo, eu estou com IPVA para pagar. Nossa, IPVA é uma fortuna para pagar. E além disso, além do IPVA, a gente tem... meu caso, sempre tem umas 2, 3 multinhas. É incrível, como eu falo no celular, essas coisas, tudo não deve. Então você que está assistindo, não faça o que eu faço. Mas sempre tem alguma multa, alguma coisa, e é sempre uma dor de cabeça. A PagPlan é uma maneira de você te ajudar nisso. Você pode parcelar o seu pagamento do IPVA em 12 vezes com o seu cartão de crédito. Então, se você está precisando, não tem o dinheiro agora, eu não tenho, porque geralmente IPVA você não paga em 12 vezes. Então, você pode fazer o pagamento pelo seu cartão de crédito PagPlan. A PagPlan vai pagar à vista o seu IPVA, o seu IPTU, independente de que lugar do Brasil, viu, Jorginho? Não é só de Goiás, não. Qualquer lugar do Brasil, IPVA, IPTU. Se você está com alguma dificuldade financeira de fazer um pagamento, acesse lá pagplan.com.br, você vai poder pagar o seu PVA, IPTU e ter um alívio aí para pagar esses valores em 12 vezes no seu próprio cartão de crédito. Jorginho, nós estamos aí indo para a Europa. Aí na Europa as coisas começam a gerar novas oportunidades. Aí você chega então, vamos lá, para aquelas pessoas que estão chegando agora, né? Vamos fazer um resumo aqui. Então, Jorginho, jogador, tá conosco, Jorginho, jogador profissional de futebol. Além de jogador de futebol, meu parceiro também no futebol. Daqui a pouco vamos contar a história do futebol. Eu também, eu sou metido a jogador. Então daqui a pouco a gente vai contar um pouco das histórias, das nossas histórias no futebol. Jorginho, jogador de futebol, começou lá a sua carreira com 16 anos, jogando no Goiatuba, depois se transfere para o Atlético Paranaense, joga pela seleção brasileira, vai para a China, volta da China, volta para Goiânia um pouco, de Goiânia vai para Portugal. E aí nós chegamos até aqui. Aí eu queria ouvir um pouco como foi essa sua trajetória. Pensando, você ficou com quanto tempo? A gente vai e volta. Por quanto tempo você ficou na Europa? No total? Acho que estão 13 anos. 13, 14 anos na Europa, jogando em alguns clubes. Mas lá você chega em Portugal e vai para a cidade de Setúbal para jogar no time de Setúbal. Como é que foi? Como é que foi essa sua chegada lá? Como é que foi a adaptação? E lembrando, pessoal, o primeiro treinador do Jorginho lá em Portugal foi? Jorge Jesus. JJ, treinador do Flamengo. Conta como é que foi a chegada lá. E acho que parece que ele... Não, acho que depois é outra pessoa que te pede. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, chego em Setúbal, né? Uhum. Através desse empresário e o Jorge Jesus que pediu O Jorge Jesus te pediu... que pediu a contratação. Mas ele viu, tipo, vídeo? Foi por vídeo, que no caso eles mostraram, né? Tanto vídeos no Atlético Paranaense, como na seleção, e do Goiânia, que era mais atual, que ele tinha visto tudo e já sabia. Então, só para entender, jogando pelo Goiânia, esse vídeo cai no colo do Jorge Jesus, que vê você jogando aqui em Goiânia, depois de você falar que não queria vir para Goiânia.
Exatamente. Que não fazia sentido você vir para Goiânia, que você queria um clube que você queria, cai no colo de Jorge Jesus e ele pede a sua transferência para lá. É isso. É onde também eu tava iria lembrar justamente da seleção, porque o Jorge Jesus vê o vídeo, porque depois ele me chamou para conversar. Vem cá, eu te contratei por causa disso aqui. Eu vi você jogando e vi o seu currículo. E você passou pela seleção, com esse. Como é que você tá aqui? Aí, tipo assim, já exigindo e cobrando. Eu falei, pessoal, é por conta disso e disso, e pá. Não, lesão, eu falei, zero, nada, é tudo. Não, então aqui você vai jogar, aqui eu vou fazer você jogador. Já vi também uma entrevista do Michael, até hoje, quando ele vê o potencial no atleta, ele fala a mesma coisa. Eu vou te fazer jogador diferente e tal. E realmente faz, por conta da exigência. Mas, como eu chego aqui do Brasil e uma exigência muito abaixo, chega lá, a gente sentimos, não só eu, nós chegamos, acho que foram 7 brasileiros contratados. No mesmo momento? No mesmo momento. 7 brasileiros. E tudo a primeira vez, esses 7 a primeira vez, e mais uns 3 que já estavam em Portugal também, que brasileira. E aí, a exigência lá em cima, então a gente tem uma dificuldade. Eu fui começar a jogar com ele como titular a partir do quarto jogo do Campeonato Português. Nisso já tava, né? Falava, meu Deus, eu não vou conseguir jogar, é muito exigente. Só que depois desse jogo que eu tenho uma oportunidade, até fiz um gol e tal, eu faço esse gol, falo, nossa, fui bem demais e tal. Chega no outro dia, não fez nada e tal. Ele falou? Aquela coisa, e eu falei, gente, o que ele quer? Mas aí você vai entendendo que ele quer não só o jogo, o dia a dia também. E aí foi onde foi entendendo e tudo. E dali para frente, no Vitória de Setúbal, esse ano a gente, o objetivo do Vitória era manter na primeira, a gente conseguiu manter, só que num período o Jorge Jesus sai. Ele saiu, assume outros treinadores, e aí a gente também exigentes, mas não tinha tanta cobrança. E nisso alguns jogadores vão caindo e outros vão mantendo, foi onde eu sempre manti. E fiquei 4 anos, os 4 anos em Setúbal. Eu tive proposta no primeiro ano, no segundo ano, para sair. Para sair. No terceiro, mas no quarto ano, e até algumas propostas boas, que eu até tive vontade até de sair. Para times de Portugal. Times de Portugal. Mas me convencem a ficar no quarto ano. E nesse quarto era o meu último ano de contrato, sabendo que eu iria sair de graça, mas o Setúbal fez questão. E nesse quarto ano, nosso time encaixa de uma forma que a gente chega na final da Taça de Portugal. Nós deixamos para trás, né? Sport, Porto, Braga, Guimarães. O Benfica foi a final. E o Benfica, nesse ano, campeão português, aquela máquina. E chegou na final, só que nessa final, no meu caso, eu já tinha acertado a minha saída pro Porto. Né? E fazer essa final, já a imprensa, aquela coisa, fala, não, acho que não vai nem jogar, porque pode machucar, lesionar e tal. Mas não passava pela cabeça, a gente queria ganhar a Taça de Portugal para fazer história no Vitória de Setúbal. E a gente... É uma curiosidade, a gente estava no hotel e no dia do jogo a gente assistindo esses programas assim, tinha uma vidente no programa e perguntaram, né, esse negócio de esporte, tudo, e a gente estava assistindo, eu e meu parceiro de quarto, o brasileiro, o Galcantra. E aí ela pega e fala que não, o jogo vai ficar 2-0 e o Benfica vai ser campeão e tal. E a gente ali, tá, tô assistindo, falando, não vai nada disso, tá. Começa o jogo, né, aquele negócio subconsciente, 1-0 pro Benfica. Comecinho.
Parecia telepatia. Eu olhei pro Hugo assim, o zagueiro, e ele olhou pra mim, será? Aí a gente, resumindo, nós viramos o jogo, ganhamos de 2-1 do Benfica, fomos campeão da Taça de Portugal e até hoje tá lá na história. Acho que é uma dessas medalhas aqui, né? Deixa eu ver se é uma. Eu não sei se foi pelo... Porque eu ganhei uma pelo Porto também, uma Taça de Portugal. Então não sei se qual dos dois, mas é uma dessas, uma assim que é campeão da Taça de Portugal. Campeão da Copa que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, exatamente. Comparado à Copa do Brasil aqui. E aí sai totalmente por cima mesmo. Totalmente e aí, por cima. Também chego no Porto já num outro patamar. No outro patamar. Melhor também. E do Setúbal pro Porto também foi uma indicação. Foi alguém, um treinador pediu, não foi? Foi. Quem é esse treinador? Pouco conhecido aí. Quem é esse treinador que te saiu do Setúbal e foi... Então vamos lá, pessoal. O Jorginho arrebenta no Setúbal. Eles são campeões da Copa de Portugal. E aí ele já está acertado com o Porto. Que distância dá Setúbal para Porto? Acho que 200 e poucos quilômetros. E aí, também por indicação de um treinador... português. Quem é esse treinador? O José Mourinho. José Mourinho. Mourinho. Imagina só, gente. Primeiro, Jorge Jesus pede o homem vai lá e o Jorge Jesus sai e você continua e é campeão. Acho que é o primeiro título, eu já tinha tido o Setúbal já tinha sido campeão no Copa de Portugal? Eu acho que tinha um título da Taça de Portugal há, parece que 30 anos. Então é um negócio que para parar Setúbal. É igual o último título da Taça de Portugal pelo Setúbal foi o que nós ganhamos. Cara, precisa ver isso em 2000. Então nós estamos falando 2003, eu acho. Então nós estamos falando de 20 anos, 30 anos antes e 20 anos agora, o Setúbal não ganhou. Então assim, não é coisa simples de se ganhar. Não. Aí Mourinho te pede pro Porto, jogava lá. Só que quando eu vou, ele sai, né? Porque eles foram campeões. Você derrubava treinador, porque o Jorge Jesus chega, te pede, você sai. E o Mourinho. E quando você chega, Jorginho, esse time é o time campeão da Copa dos Campeões no ano anterior, num período mesmo. Como é que é essa história? É o time campeão, né? Sai alguns, né? Ou bastante, né? Saiu até pro Chelsea, né? Que o Mourinho saiu, vai pro Chelsea, leva alguns. Mas aí saiu o Deco, saiu o Derlei, saiu o Paulo Ferreira, que era um lateral, saiu o Ricardo Carvalho, central, o lateral, saiu... O Carlos Alberto jogava lá. Uma base, Aí o Carlos Alberto continua. E chega outros. Chegou eu, chegou o Pepe, chegou o Diego, chegou o Ibson, Paulo Assunção, de brasileiros, porque aí também sobe alguns portugueses, chega, acho que tava o Galmeida, se não me engano, o Helder Postiga, Romeirelles, uma natinha. Vai lembrando, Quaresma também chega depois, e entre outros aí que E aí... Lúcio, Lisandro... Que jogou até... O Lúcio jogou no Atlético Paranaense também, né? E Jorginho, cada vez mais é igual fase do videogame. Cada vez mais fica mais difícil. Uma coisa é Goiatuba, outra coisa é Atlético Paranaense. E aí chega num Porto, Setúbal campeão, mas você chega num Porto, o Setúbal é campeão de Portugal, mas você chega no Porto, que é campeão do mundo, tirando... O Porto ser campeão do mundo, ser campeão das Ligas dos Campeões... É o mesmo que o Setúbal ser campeão da Copa de Portugal. Um negócio bem difícil. Mas a pressão também é muito maior. E como é que era o Mourinho? Como eu falei, você ficou pouco tempo. Eu não cheguei nem a ser treinado por ele, né? É porque ele sai logo depois, né? Tinha pedido a contratação. E ele sai no começo da temporada. Ele é campeão e daí todo mundo quer. Não conseguiram segurar. Nisso chegou o meu primeiro treinador lá foi um holandês. Nisso chegou esse treinador holandês. E tem algumas dificuldades
né? Não só eu, mas todos, pelo método de trabalho dele. Mas no meu caso foi mais fácil, porque como eu estava chegando, que pedisse para mim, Fazia. eu faria. Mas é aquela história de jogadores que são campeões e ganharam tudo, né? Como diz, às vezes tem algumas ideias, né? E tinham as ideias de quem? Do Mourinho, Sim, campeão. Então, às vezes não era, não batia. E teve alguns embates, né? Esse treinador teve alguns embates com alguns jogadores. E alguns saem, outros ganham mais espaço, outros ganham menos. Eu fui ganhando mais espaço com ele. E acabei, né, sendo titular, jogando vários jogos. Né? Aí foi onde nós somos... Aí sai Deco, entra Jorginho. Mais ou menos assim. Teve o Diego, teve nesse Diego, espaço ex-Flamengo agora. Só que depois também, por conta desse treinador também, teve algumas divergências. E depois ele vai para a Alemanha, né? Sim, para a Alemanha. E aí, no Setúbal você ficou 4 anos, no Porto você fica quanto tempo? 3 anos. 3 anos e é campeão. Nós somos campeões portugueses, campeão português, campeão da Taça de Portugal, campeão da Supertaça. E aí, nesse período, joga no Setúbal não, que não disputava Champions, a Liga dos Campeões, mas no Porto, já no primeiro ano, você já joga, porque você chega, o Porto é campeão e, consequentemente, já joga a fase de grupos. E aí, quando é que você começa a jogar? Qual foi desses... nós somos jogador, né, Jorginho? Existe os caras da prateleira de cima, os caras da prateleira. É o Ronaldinho que você comentou mais cedo, que ele não foi para a seleção sub-20 porque ele já era campeão do mundo. Qual foi jogando Liga dos Campeões, qual foi os jogadores assim que você jogou contra? Na Liga dos Campeões. Porque você jogou 3 ou 2 Copas dos Campeões? Você ficou 4 anos 3 anos. 3 anos e meio. Saí na metade. Foram 3 Ligas dos Campeões. Então, 3 Ligas dos Campeões. Então joguei contra o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no Real. No Manchester. Cristiano Ronaldo. Messi, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho já no Milan. No Milan. O Messi era a estrela do Barcelona e ele no Milan. Ronaldinho Fenômeno, você chegou a jogar? Não. Não, Fenômeno? Não, no Fenômeno não. Mas... Porque eu não lembro. Às vezes posso até ter jogado, mas não lembro. Porque ele teve a lesão, aí eu não sei. Mas porque teve uma dessas que pegamos a Inter de Milão, mas já era o Adriano. Já era o Adriano Imperador. Aí Adriano. Tem uma história que Júlio César. Tanto que é legal. Eu sempre falo assim, ó. Tem histórias dentro das histórias. A gente tava vindo junto com o Jorginho. E aí ele tava contando uma história. Eu fico muito curioso, viu, Jorginho? Jogador de futebol, a gente sabe que eu amo futebol. E aí eu perguntei, cara, ele falou, nós estamos trazendo algumas camisas, se vocês vão perceber, tem várias camisas aqui. E aí eu falei, cara, como é que é esse negócio de pedir camisa? É vergonha, não é? E aí ele contou uma história de um jogador... e eu queria que você contasse como é que foi essa história com esse jogador, mais ou menos, meia boca aí. Nós Liga dos Campeões, acho que foi o meu primeiro jogo da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Então era tudo novidade, tudo concentrado e acabava os jogos, ou no intervalo, alguns jogadores pediam para trocar a camisa. Eu não costumava pedir... aquela coisa de concentração mesmo, não pedia. E acaba o jogo, o Luiz Figo, pede para trocar a camisa. E eu falo, não, tá ok. Lá no vestiário a gente troca. Só que era a minha primeira, e eu queria uma para mim, e uma outra que era um amigo, irmão, que eu tinha prometido. E eu chego no vestiário e falo, Figo nem vai lembrar, não vai querer mais, nem vai vir. Porque eram 2 camisas, né? Eram 2 camisas, para o pessoal saber como é que era. São 2 camisas. 2 camisas por jogo. Cada jogo tem direito a 2 camisas. Aí eu
chega no vestiário, o roupeiro vem e fala: Jorginho, ó, o Figo mandou aqui pra trocar, pra mandar a sua pra ele. Aí eu, mas é mesmo, e tal. Nisso tem alguém do lado e fala: Jorginho, você não quer trocar, não? Eu falei: eu não, cara, tô aqui, tem as duas, tá prometida. Aí ele: não, eu troco, me dá. E daí mais que depressa trocou. Aí, beleza, a ficha foi cair. Depois, quando eu parei de jogar, que vieram as perguntas, eu falei: rapaz, o Figo uma vez pediu pra trocar. E eu não quis. Mas não quis, eu falei, mas eu tinha aquele e não fiquei. E claro, né, iria ser uma relíquia, igual algumas que ainda tenho, mas que troquei, mas que não passava na mente. Né? Aí você fica no Porto por 3 anos e meio e depois do Porto? Porto eu fui pro Braga. Pro Braga também um excelente clube, também uma excelente estrutura, tava subindo elevando o nível, e tanto que a minha passagem lá, no meu primeiro ano, quem me levou foi o Jorge Costa, que jogou comigo no Porto, foi treinar o Braga e me levou para lá. Eu vou sair do Porto porque eu perco espaço ali com o Gesualdo, treinador Gesualdo Ferreira. Que é o mesmo que treinou o Santos recente. Isso. E então, a gente tinha sido campeão também, português, campeão de tudo, campeão português, campeão da taça, se não me engano. Fizemos a que fala lá, a dobradinha. E só que perco espaço, vem algumas contratações e tem a proposta do Braga. A gente, em comum acordo, saí, até porque também o Jorge Costa tinha chamado, aquela coisa toda, e vou pro Braga. E passou o primeiro ano no Braga, muito bem, jogando. No segundo ano, eu machuco, tenho uma lesão grave no joelho, e nesse período, quando eu tô voltando da recuperação, quem assume o Braga é o Jorge Jesus. Aí foi ser meu treinador, acho que há quase 6 anos depois. E aí, meu treinador no Braga. A intensidade era a mesma. Mesmo, pra mais. Sério? E aí eu também já tenho mais uma dificuldade, porque eu tô voltando de lesão. E aí, com ele, com essa intensidade, foi mais difícil ganhar espaço, mas ainda fiquei lá mais 1 ano lá com ele, quando ele sai pro Benfica. Aí ele do Braga sai pro Benfica. Quando ele sai pro Benfica, assume um outro português, Domingos Paciência, e tem uma proposta da Turquia também. Então minha passagem pro Braga, se não me engano, foi 2 anos e meio. E aí eu vou pra Turquia, um treinador português também, o treinador que a gente foi campeão da Taça de Portugal pelo Setúbal. Ele tá na Turquia e me convida para ir para lá. E aí lá você fica quanto tempo? 2 anos também. 2 anos. E na Turquia, nesse clube, nessa cidade, é até a que agora sofreu com terremoto, né? Foi devastada, é Gaziantep. E então, lá nessa cidade, o clube foi muito bem acolhido, muito bem tratado. Foi 2 anos, excelente. Tive uma proposta para ficar, mas optei por voltar para Portugal, para jogar em Portugal. Por conta já tinha a cultura, minhas filhas também, minha filha já estava na escola turca, então já estava um período de escolhas. Daí eu escolhi voltar para Portugal. As suas 3 meninas nasceram na Europa ou nasceram... Duas lá e uma aqui. Uma nasceu aqui, a mais nova ou a mais velha? A mais nova. A mais nova. A mais nova. As outras, as duas outras, né, nasceram em Portugal. Portugal. Legal. E aí, aprendeu a falar turco? Eu não, pouquinho também. Também tinha um intérprete lá. Tinha um intérprete. Mas o turco também a gente, quando eu tava lá, já desenrolava bastante. Porque tinha 2 brasileiros lá há mais tempo, e eles falavam turco, e aí falavam direto pra gente: não, vamos falar, vamos desenrolar. E aí a gente falava alguma coisa, mas com o tempo, né, vai esquecendo. Não vou te pedir pra falar um dia em turco, não, vou ficar tranquilo. E aí, pensando aqui nesse cenário da Europa ali,
jogar com esses monstros aí. Então vamos lá, Di, vamos só relembrar. Jogou contra Messi no Barcelona, Zidane, Real, Luiz Figo, que recusou trocar camisa, Ronaldinho Gaúcho já no Milan. Já no Milan. Adriano na Inter de Milão voando. Cara, como é que é como é que é esse negócio, cara? Deve ser, assim, pra quem ama futebol, cara, tá doido. Veja esses caras jogar. Porque, assim, jogar contra esses caras deve ser um negócio, assim... As passadas desses caras é diferente, sei lá. O que é diferente desses caras, Jorginho? Tudo. Tudo. Eles estão realmente no patamar. À frente. Você jogar contra a força, o talento, o antes do jogo, o pós-jogo. Acho que tudo isso. Quando a gente foi jogar contra o Milan, por exemplo, o nosso treinador era o Jorge Jesus. Uhum. Eu tava no Braga, né? Essa foi na Taça UEFA. Uhum. E a gente chega antes, né, nos jogos e tal, umas 2 horas antes, e nisso tá chegando o nosso vestiário, estão vendo aquele movimento, e quem chega no nosso vestiário? Porque ele soube que tinham 5, 6 brasileiros. O Ronaldinho Gaúcho, para cumprimentar. Aí vem cumprimentar a gente, e ele tem uma história com o Jorge Jesus também, do Assis. Uhum. O Assis foi jogador do Jorge Jesus no Estrela da Amadora. Uhum. E tentou levar o Ronaldinho Gaúcho pra lá. O Jorge Jesus recusou. Sério? Recusou. Histórias do futebol, né? Isso, histórias do futebol. E o Ronaldinho tava lá, sabia dessa história. Ele brincou lá no vestiário. E a diferença foi, ele entrou, cumprimentou todo mundo falava assim, o que ele tá vindo fazer aqui? Do que ele veio cumprimentar todo mundo aqui? Uhum. Já foi a diferença aí, sabe? E aí depois em campo, era assim, você tinha que estar em campo e tentar concentrar, porque quando ele pegava na bola, você queria era ver ele jogar. Você queria assistir. Seedorf também, nossa. Seedorf também diferente dentro de campo. E o Zidane é diferente mesmo também? Também, né? Não, isso não... E daí, vamos assim, aí do futebol mesmo, não tem jeito. Desses caras, eu sei que é difícil falar, porque assim, eu não tô querendo aqui perguntar quem é o melhor, mas na tua câmara, dentro do campo, que é diferente também, quem mais te impressionou desses caras que você jogou? Porque assim, pode ser que naquele jogo o cara não jogou nada, mas daqueles caras que você jogou num jogo contra, quem mais te impressionou? Desses monstros aí? Um jogo assim, cara, esse cara aqui tá louco, esse cara aqui é realmente... todos impressionam, mas assim, igual você falou, um jogo conta assim, foi o Adriano. O imperador. Eu tava na Inter de Milão. Ele levava o que tava pela frente. Sério? Impressionante. Isso lá na Itália ou em Portugal? O jogo foi onde? Os dois. Nós jogamos lá em Portugal e lá na Itália. Na Itália impressionou mais, acho que por conta do estádio também, amavam ele, o Júlio César também, o goleiro. Uhum. Então, jogava demais. Esse time é o time campeão com o Mourinho? Não, acho que não. Acho que o Mourinho acho que já é depois, né? Depois. Não. O Adriano foi campeão. Adriano foi campeão. O Adriano eles foram campeões depois, bem depois. Nós pegamos o Mourinho no Chelsea. No Chelsea nós jogamos contra. Oitavas de finais. Uhum. Porto e Chelsea. E até puxando algumas coisas aqui. Eu e o Jorginho somos jogadores de futebol. Ele mais do que eu, né? E aí, até pra te confessar, eu acho que eu nunca cheguei a te falar. Um amigo comum, que é o Romário, né? Nos chamou pra jogar. Eu já tava começando, ainda tava no juniores. Juniores. E aí, eu acho que o Romário, acho que pela amizade, falou assim, cara, bora jogar lá na quadra do Jorginho. E eu já tinha ouvido falar de ti e tal. Mas aí eu falei assim, cara, beleza, vambora, né? Me chamou, deve ser que eu já não tô no nível do cara, mas eu vou pelo menos. Eu falei, cara, vou dar a vida.
Vou deixar uma moral lá no cara, né? O cara me chamou pra jogar lá com o Jorginho. E aquele ali, Jorginho, aquele dia que eu joguei lá, não sei se você lembra que eu joguei lá na tua casa lá, eu dei a vida ali, cara. Depois daquele dia, o joelho já não foi mais o mesmo. Tive que parar por problemas de joelho. Mas aquele dia, eu dei a vida pra falar assim, não, cara, o cara jogou com esses monstros. Vai ter que pelo menos deixar uma moralzinha. Falar assim, esse cara aí tinha futuro se não fosse o joelho. Aí o joelho no meu joelho durante, tranquilo, mas no outro dia não servia pra nada. Eu fiquei... E ainda bem que acho que foi numa sexta pro sábado, no outro dia eu não tinha que trabalhar, mas assim, foi muito pesado. E aí eu falei assim, cara, eu nunca tinha falado isso pra eles. Falei, tem que fazer um jogo lá. E ainda tinha a questão tua e tinha a questão assim. E o Romário, você sabe que o Romário é exigente. O Romário é exigente. Eu falei assim, cara, se o Romário me leva e eu não dou a vida, eu não volto, né? Então, e desses caras assim que você viu jogar, e aí, desde seleção, desde tudo, qual o jogador assim que jogou menos, ou teve menos destaque do que... talvez a pergunta é assim, um jogador hoje que, assim, naquela época que você jogou, que jogava demais, mas acabou não tendo destaque por uma série de questões, a gente sabe que futebol sabe como é que é. Eu costumo falar assim, teve o destaque dele, mas poderia ter sido maior, pelo tanto que jogava. Então, é uma admiração que eu sempre tive por ele, quando eu joguei com ele e acompanhei todos os clubes que passou, e que, não por ele, mas, não sei, coisas do futebol. O Ibson que jogava no Flamengo. Isso. Joguei com ele no Porto, dia a dia, treinando... Muito, mas muito diferente, acima da média. Mas, assim, teve destaque, mas eu acho mais, que né? poderia... mais. Ele jogou contigo na Sub-20, no Seleção? Não. Ele é mais novo. Ele é mais novo. Ele é mais novo, Acho que o Ibs parou ano passado. Jogar. Ele ainda estava jogando. Acho que estava jogando nos times no Nordeste. Minas, né? E tal. E Jorginho, é difícil também, é uma outra pergunta, é mais de resenha do futebol, porque a gente começando a dar resenha do futebol, toda é resenha, mas essa é mais... jogadores de futebol, claro que, de novo, não dá pra dizer que... Qual é, na tua opinião, desses monstros, o mais tá todos na prateleira, mas na tua opinião, o principal da prateleira lá, desses monstros que você viu jogar? Cara, os dois que acho que 90% né, deve falar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Para escolher um é difícil. É difícil. Eu poderia pesar um pouco mais pro Cristiano Ronaldo, porque desde quando começou lá no esporte, que eu joguei contra e sempre ali acompanhei a evolução, né? O Messi mais... Só por ver. O Cristiano Ronaldo, desde lá do esporte, né? Que vem. Então, eu escolheria ele. Sim. Mas é difícil. Entre os dois é difícil. E voltando aqui, você fica todo esse período, aí você vai para a Turquia, da Turquia você volta para Portugal? Ou já vem direto para o Brasil? Quando que é a volta para o Brasil? Eu volto para Portugal, né? Volto para o Rio Ave, um clube da primeira divisão também. E aí já tô já com 33, se não me engano, para 34, e aí decido parar, na verdade. O meu empresário pergunta se eu quero jogar lá em Portugal, aí eu digo que não queria mais, tinha alguns clubes da segunda, mas já estava com algumas dores, né, aquela coisa toda. Aí ele fala, por que você vai voltar para Goiânia, por que você não joga lá no Grêmio Anápolis, que é o clube dele até hoje, né? Tá. É desse meu empresário. Do português. Eu falei, Teixeira, aí já posso tentar, né? Porque eu vou treinar, fazer e ver, porque é a diferença, né? Já eram os meninos, né? Vamos ver como é que o velhinho vai dar conta. E aí eu faço a pré-temporada ali e me sinto bem e disputei ainda mais um campeonato goiano aqui. Legal. Aí
tive propostas aqui para disputar ainda o brasileiro da Série B, mas aí eu não quis, porque eu já não daria conta. O corpo já não. Não daria conta. Eu tenho certeza que não daria. E nisso passa o ano, chega o Goiano de novo. O Teixeira, Jorginho, você vai jogar aqui o Goiano para nós. Eu falei, não, Teixeira, eu não dou conta mais não e tal. Não, vem aqui de novo. Mas na verdade para fazer um extra campo ali. E acabo que disputo mais um campeonato goiano ali. Mas aí ali eu encerrei. Falei, não, já deu. E aí quanto que o tendão doía tudo. E... Quanto tempo de futebol? Então, dos 16 ao da 16 com 17, dá 30, 17 anos? 17, 18 anos. É muito 34, tempo de futebol, né? É muito tempo. E o que te mais... A gente tá indo para a parte final aqui. O que te mais... Eu imagino que dá vontade, às vezes, de voltar. Quais as suas saudades, quais as lembranças, ou o que você sente falta do mundo do futebol? Porque exigência você não tem. Até para dizer o público, eu conversei com o Jorginho a semana passada, na nossa prévia, e aí o Jorginho, eu tava falando para ele tava disputando um campeonato de veteranos, e eles foram campeões. Aí ele falou, não, tô jogando mais futebol. Não, tava disputando esse campeonato, tô com o joelho ruim, tá bem dificultoso. Mas ele falou pra mim, ele não sabia, né, mas ele fez exatamente o que eu fiz quando eu fui jogar com eles lá o futebol. Dei a vida, meu amigo. Eu dei a vida. Ele também deu a vida, foram campeões. Mas o que mais você sente falta do futebol? Resenha? O dia do jogo, não digo nem o vestiário, nem o dia a dia do treinamento, essas coisas, não. Mas o dia do jogo, você falar assim, tô indo pro estádio, chegar, o estádio lotado, isso dá porque eu vi assistindo o jogo e tal, então quando você para assim, aí dá uma vontade. Mas, e aqui em Goiânia, ainda mais assim, tem poucos estádios parecidos com os de lá, né? Não adaptou. Mas quando tem oportunidade, igual fui em São Paulo, fui em Curitiba, fui lá no estádio, aí dá aquele sentimento, a nostalgia, né? Aquele sentimento. Isso, dá. Mas é do futebol. E Jorginho, a gente vai chegando aqui a parte final. E a importância que é a questão da perseverança, né, Jorginho? Assim, nada na vida vem de mão beijada. E às vezes a gente, como eu falei lá no início na nossa conversa, só no pico da montanha que a paisagem faz sentido. E às vezes, para que a gente vá subir, é necessário ter essas dificuldades. Às vezes vontade de desistir, e aí a gente fala de futebol, né, Jorginho, mas isso é pra vida, né, pra qualquer coisa que nós formos fazer. Se não tiver perseverança, dedicação, tudo fica muito difícil, muito complicado. E aí, eu tô trazendo você hoje, não pode me contar, porque é uma história de superação, de um goiano que, como qualquer jogador, que a maioria dos jogadores é assim, o Cafu que teve que passar por 12, que hoje é o que é. E o que eu trago para as pessoas é assim, todo mundo tem uma boa história para contar. E aí, às vezes, a gente fala assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, eles, não, minha história não é legal, não. Mas no final, se a gente for começar a contar cada parte das nossas histórias, sempre tem uma boa história para contar. História de superação, de desafio, parece que tudo se encaixa depois da obra concluída. Tipo, cara, eu não queria jogar futebol, alguém me olha, eu vou pro Goiatuba, do Goiatuba, por 3 meses, depois de 3 meses eu vou pro Atlético Paranaense, volto pra China, fui bênção pro Atlético Paranaense no período, para construir o estádio, volto pra Goiânia, não tem clube, por que Goiânia? Não quero ficar em Goiânia. Parece que as coisas se encaixam como um livro, mas a gente tem que viver a história, né, Jorginho? Isso. Então eu queria, assim, que você nos desse, assim, um pouco de reflexão para nós, para cada um de nós. Eu sei que vai assistir muito, inclusive mandar um abraço, Jorge, para um menino que eu vi jogar, que tinha 9 anos e hoje ele está na Itália, filho de um grande amigo
meu, que é o Mendes. Então, eu tenho certeza que você vai assistir, o Vitor. Então, a história do Jorginho pode ser a tua história. Ele machucou recente. Então, assim, é história de superação. E para quem que não é do futebol, também tem uma história que às vezes a gente acha assim, a vida imita a arte, na verdade, né? Ou a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Mas os desafios não são diferentes em qualquer profissão. A minha profissão, a profissão de cada um também tem os desafios. Eu queria que você desse uma mensagem para o nosso público aí sobre essa questão de superação, de desafio, essas coisas aí. Você falou tudo muito bem, até fica assim impressionado, mas é isso que você falou, parando para ver aqui, são coisas que encaixaram mesmo, contando a história aqui, todos os momentos que parecia que, não, agora deu tudo errado, já chega. E ele falava, não, é só um período para você entender aonde eu vou te levar. Uhum. E quando eu chego em um lugar, tá tendo uma dificuldade, opa, peraí, mas eu passei por essa lá, passei por essa aqui, foi tudo se encaixando. Eu contando aqui agora e você falando, fica até surpreso, mas a mensagem é essa, nunca desista, por mais que às vezes pareça difícil, mas vai encaixar. E quando você estiver ali na dificuldade, você se apega a Deus, procura um jeito e faz o seu melhor. Se você sabe que você consegue, que dá conta, vai até o final, porque, como você falou aí, as coisas vão se encaixar de uma forma ou de outra. E pessoal, a gente tá numa parte final, e sempre numa parte final dos nossos episódios do Pode Me Contar, eu faço uma reflexão. E aí, só traz aqui para mim o meu celular, Charles, uma reflexão que a gente sempre faz, a gente está sempre finalizando. Se você ouviu os outros, acompanhou os outros episódios, você vai perceber que eu sempre trago uma reflexão para a nossa vida. E aí, acho que eu já cheguei a conversar, o Jorginho teve 2 anos atrás, Jorginho, um problema, 2 anos atrás, um probleminha. O Mário nos trouxe, a gente orou, clamou pela sua vida. E aí, poder conversar contigo hoje aqui é um privilégio. Nós temos que voltar a jogar futebol. Sim. Da última partida, só pra vocês saberem, da última partida, ele e o Romário, que são os caras mais no nível, estão no patamar de cima, eu sempre gosto de um desafio. Coisa que eu gosto é um desafio. E aí, os caras, não, vocês não fazem nem um 7, nem 10 pontos. Eles começavam em 10. Na verdade, era sempre no futebol até 20. 18. E eles nos deram 12 pontos, 15 pontos, e depois nós começávamos o jogo de 15-0 para nós. E nós tínhamos que fazer 3 pontos, eles tinham que fazer 18. Eu e meu parceiro Hellis, um abraço pro meu parceiro Hellis, estamos firme aí, e o Romário e o Jorginho. E aí os caras falam, não vai ganhar não. Eu falei, cara, eu vou treinar. Eu tinha que emagrecer, um monte de coisa que eu tinha que fazer. Vamos pro jogo. E no final, os caras levaram de 18 a 15. Isto é, nós fizemos nenhum ponto. Mas assim, essa amizade que a gente tem, Jorginho, que a gente criou aí ao longo desse período, como eu falei, a gente tem sempre, às vezes, quando a gente encontra, conversado. E a reflexão que hoje, no episódio de hoje, eu queria trazer para nós, um versículo bíblico, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: a minha alma diz, o Senhor é tudo o que tenho e necessito, e por isso sempre terei esperança nele. A gente fala sobre desafios, a gente fala sobre dificuldades, mas uma coisa que a gente precisa entender é colocar, como o Jorginho colocou, Deus na frente. Aqui o escritor de Lamentações, ele fala da esperança que ele tem e que ele precisa ter em Deus. Então, você que está nos assistindo, talvez se viu muito nas histórias do Jorginho, não como jogador de futebol, tá? Como profissional da vida mesmo. É importante buscar a cada dia o Senhor, buscar a direção do Senhor. Parece que quando eu sempre falo isso, às vezes o mundo a vida é uma roda gigante, né? Às vezes você está lá embaixo, mas saiba que as coisas vão uma roda gigante,
Mas se nós tivermos Deus na direção das nossas vidas o tempo todo, as coisas se tornarão não mais fáceis. Não estou dizendo de facilidade. Estou dizendo de um porto seguro para que quando vir as dificuldades, nós termos em Deus em quem nós podemos confiar. Então esse é mais um episódio. Eu só queria de novo falar sobre os nossos patrocinadores. O OBJ é um dos nossos patrocinadores, e Sales é um dos nossos patrocinadores. PagPlan, você quer pagar, você está com dificuldade para pagar seu IPVA, não tem dinheiro, o IPTU não tem dinheiro agora, vai lá, pagplan.com.br, e você vai poder acessar lá e poder pagar no seu cartão de crédito em 12 vezes, e você vai estar livre, tranquilo, para poder fazer as coisas que você precisa fazer. Tem a Next Level aqui, ó. Quero agradecer aí o pessoal da X Level pelo apoio de sempre. E não deixe, gente, esse episódio está sendo gravado, nós iremos publicar em breve, mas não deixem de compartilhar com seus amigos, compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar like, comenta lá. De repente, alguma coisa te chamou a atenção, é muito importante que você nos ajude na distribuição desse conteúdo. Eu estou levando muito a sério. Tanto é que eu venho para o estúdio, vou pegar consultoria para que esse episódio, Jorginho, possa chegar para o maior número de pessoas. Quanto maior número de pessoas verem esse episódio, mais pessoas podem ver que se dedicando e querendo, é possível e com Deus na direção. Então, Jorginho, muito obrigado mais uma vez. Temos que marcar o futevôlei lá. Sim. Agora, não tem como eu fazer um desafio contigo, porque eu tô parado. Mas vamos encarar um desafio, que se nós encararmos um desafio, sem desafio eu não me engajo. Agora, com desafio, vamos ver se dessa vez eu fico pelo menos de 15 a 17 aí. Um abraço, eu queria que você desse as suas palavras finais. Eu quero agradecer a oportunidade poder estar aqui, de estar falando um pouco da minha história. Espero que tenham gostado e, como eu falei, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Beleza, Jorginho. Obrigado mais uma vez, pessoal. Pode me contar sempre uma história que pode te inspirar. Obrigado, um abraço. Jorgito! Obrigado, cara. Isso. Acabou.